Olá, comunidade gasparense, boa noite, tudo bem? Iniciamos mais um Pauta Social, programa Pauta Social, toda quinta-feira aqui pela TV Gaspar, e hoje um programa para mim muito especial. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro, tive essa experiência na minha adolescência e sou um dos incentivadores para que Gaspar tenha esse grupo escoteiro, esse núcleo hoje do Grupo Escoteiro Germânia, forte e consolidado, porque eu acredito que o escotismo seja, sim, uma das grandes fontes de prevenção, de promoção para a nossa juventude, para nossas crianças e adolescentes. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar, então, dois chefes escoteiros do Grupo Germânia, a Yara e o Gilberto. Sejam muito bem-vindos. Posso te chamar de Beto? Pode. Beto, por favor, se apresente para a comunidade gasparense e o pessoal de Blumenau que vai acompanhar esse programa tão importante. Meu nome é Gilberto Alparizotto, chefe Beto. A gente está no Grupo Germânia desde a fundação, que foi em 2018, né? E sempre na área administrativa. Hoje sou o diretor de eventos do grupo. Seja muito bem-vindo e muito obrigado. Yara, se apresente. Eu soube que tu fez doutorado, tu és uma pessoa que já tem a teoria, a academia inserida na tua vida e agora na prática, colocando a mão na massa no Grupo Germânia. Sim, meu nome é Yara Parisotto, eu sou contadora, Opa! professora universitária aposentada, e daí sim eu estou dispensando mais tempo para o escotismo, né? Mas eu participei nos bastidores, praticamente no Conselho Fiscal, de 2018 até 2022. 2022 eu entrei na diretoria financeira, obviamente pela minha experiência, né, em contabilidade. Mas meu doutorado foi na área de administração, na parte social, então tem tudo a ver também. Que maravilha! E nesse sentido também, então, eu comecei a trabalhar agora com o escotismo mesmo. Então, eu sou mestre pioneira. Olha só. Pode falar um pouquinho sobre Parabéns, Yara. E a gente estava falando nos bastidores, acho que é muito rico. Esse programa Pauta Social é muito rico porque faz a gente conhecer pessoas novas, conhecer histórias novas e aprofundar alguns temas importantes. Então, tem dois temas que acho que são muito importantes. O primeiro foi teu doutorado, a administração com esse lado social, e a gente estava falando junto com o Beto, a importância dos empresários se envolverem diretamente nas políticas públicas, principalmente no que tange a criança, adolescente e primeiro emprego. Então, queria, Beto, que tu falasse um pouquinho sobre a importância disso, porque já que o escotismo forma nos seus jovens, nós temos que falar de oportunidades. Eu queria que o Beto falasse um pouquinho sobre essa importância dos empresários abrirem as portas para nossos jovens. O escotismo como você já foi, assim, é uma maneira de você aprender regras, comportamentos, honestidade, responsabilidade, brincando. Então, os lobinhos começam desde 6 anos até os 10, depois vem os escoteiros, depois vem os sênios e depois vem o clã. Então, assim, brincando, eles vão formando o caráter, né? Os adultos acompanham o caráter e a responsabilidade deles, né? E esse jovem, muito deles, eles precisam de uma atividade extra, né? Então, assim, eles precisam que muitas vezes os empresários olhem para eles e invistam nesses jovens também no primeiro emprego, né? Porque o escotismo ajuda eles a ter caráter, mas não ter experiência profissional. Então, assim, quando nós temos alguns empresários que nos ajudam patrocinando jovens, né? Porque tem um custo, né? Muitas vezes é questionado, mas os chefes são voluntários. Ok, mas o escotismo é uma empresa. Então, os jovens todos são registrados, tem um seguro, é um seguro mínimo, né? Um valor aproximado de R$3.000, que se acontecer qualquer coisa durante o dia na escola, na rua, esse seguro, os primeiros socorros já estão garantidos para esse jovem. Então, tudo isso. Então, assim, e os chefes escoteiros têm a responsabilidade de estar trabalhando com o bem mais precioso dos pais, né? Que são nossos filhos. Então, assim, e aí os empresários podem entrar, né, nessa cadeia, né, de ajudando. Às vezes
patrocinando um jovem, ajudando com doação de uniforme. E, assim, quando um jovem escoteiro procurar uma empresa, pode ter certeza, algo ele tem a mais. Primeiro, a persistência, porque o jovem que se dedicar a ir todo sábado à tarde nas atividades, pode ter certeza que é um jovem que tem persistência e responsabilidade. Então, assim, já é um ponto positivo quando o jovem escoteiro aparece para pedir emprego numa empresa. Olha que legal. Inclusive, Beto, nós sabemos que muitos jovens que estão servindo no 23BI em Blumenau, aqueles que mais se destacam, geralmente já têm a vaga de emprego garantida, porque sabe que durante esse ano, servindo então no exército, eles saem com uma formação, uma disciplina muito boa. E o escotismo, Yara, traz isso, né? A questão da disciplina, da sobrevivência, de saber trabalhar em equipe, de saber dividir com o próximo. A gente, hoje, nos tempos modernos, muito videogame, muita rede social, pouca interação. E eu acho que o Beto falou uma coisa extraordinária, né? Aquele jovem que persiste todo sábado à tarde, deixa de lado o lazer, o esporte, o namorico, e vai lá participar do grupo escoteiro, né? Fazendo tarefas, atividades. Isso eu acho que é muito importante. Sim. Acho que é algo que tem que ser pensado quando os pais podem, porque a gente sabe que hoje o mercado de trabalho é complicado, né? A maioria das pessoas, não a maioria, mas muitas têm que trabalhar sábado, domingo, em sistema de rodízio, então não podem estar com os filhos. Mas para aqueles que podem, o método educativo escoteiro é um método pensado no desenvolvimento do jovem com a família também. É legal. E o que acontece? Eu e o Beto entramos como família, né? Para estar com os filhos. E depois a gente vai ficando, porque a gente se apaixona pela causa, pelo método. Então, é um método muito bem pensado, tá? Os chefes são preparados, não é assim, não é um voluntariado, é um voluntariado que é profissionalizado para o método. Então, a gente tem que fazer cursos, certo? Para se aperfeiçoar. Todos têm que saber primeiros socorros. A segurança está em primeiro lugar. Perfeito. Sabe? E o método, ele é um método que vai desenvolvendo o jovem à medida do crescimento dele. Então, ele tem o lobinho, que vai dos 6 aos 10, que é a história do Mowgli, do menino lobo. Então, ele vai se desenvolvendo ali, vai se socializando. O principal desse momento é a socialização da criança. Depois, no escoteiro, ele já vai olhando para o outro, ele já não é mais um lobinho, né? Já não é mais uma historinha, ele vai aprendendo a se tornar independente. Olha só. E isso é muito importante. Autonomia, né? Autonomia, isso. Então, o método, ele olha sob o ponto de vista espiritual, intelectual, físico. Tem 8 preocupações, eu falei de 3 aqui. Mas existe um nível de progressão. Então, para ele ganhar um distintivo, por exemplo, o distintivo desse, ele vai ter que atingir certas regras de progressão. E isso é que é legal, porque eles ficam entusiasmados. Metas, objetivos. Isso. Depois, quando eles são escoteiros, eles já vão se reunindo em patrulhas e vão tomando decisão em conjuntos. Então, eles começam a autogerir a sua patrulha e vão colocando ali um negócio que eu acho muito bonito também do escotismo, quando é feito fogo de conselho, que eles fazem, que a gente chama de esquetes. Então, eles fazem pequenas apresentações à luz da fogueira. Então, ali quem tem timidez, tudo se perde, porque a intenção é deixar o jovem livre para a criatividade dele, do jeito dele, e todos vão ganhar palmas do mesmo jeito. Então, isso é muito legal. Aí, depois disso, então, eles vão para o sênior, que é a época de aventura, a época que eles começam... Acampamentos, não que os pequenos não tenham, né? Mas com mais autonomia, digamos, né? Isso, com alguns desafios maiores. Desafios maiores. Né? Então, claro, à medida que eles vão crescendo, então daí eles, no aspecto espiritual, mais momentos de reflexão também.
Então, todo o sistema é montado para esse jovem ir deixando de ser criança, se tornando um adulto responsável, solidário, fraterno. Então, aí ele vai chegar no clã, que é onde eu estou hoje, que eu sou a mestre. E a mestre é diferente dos chefes. A mestre é a mais folgada que tem. Porque os chefes, eles têm que conduzir, eles têm que ajudar. A mestre não, a mestre só vai orientar eles para ter o projeto de vida deles, projeto dos próximos 5 anos de vida deles. Olha assim. Então, eles entram com 18 e têm que sair obrigatoriamente com 21 anos. E nesse período, nesse tempo, eles vão também fazendo seus itens de progressão. E nesse período, a progressão deles envolve mais prestar serviços para a comunidade. O lema desse jovem é servir, porque o escoteiro tem um lema sempre alerta. Sim. Né? Mas o clã, o pioneiro, já era sempre alerta, servir. Então, a formação maior dele nesse período é prestar serviço voluntário. E serviços que sejam relevantes. Ele tem que fazer projetos relevantes. Na área que ele decidir, porque a progressão deixa livre. Então, ele constrói livremente o seu caminho. E isso é muito interessante. Só com a orientação do adulto. E aí, ele tem que fazer o seu projeto de vida. O que ele quer daqui para os próximos 5 anos de vida dele? No aspecto físico, no aspecto espiritual. Espiritual sem olhar a religião. Sim. Quer religião ou não tendo religião, mas ele tem que refletir sobre ele, sobre as pessoas que estão em volta dele, sobre o mundo, sobre a natureza. Então, é um método que realmente encanta. Eu que fui professora, e eu com certeza fui coordenadora de curso também, a gente trabalha com projeto pedagógico. Eu confesso para você que eu nunca vi um método tão bem construído e pensado para o desenvolvimento de um adolescente, de um jovem, de uma criança. Pela dinâmica, pelo movimento, pelas metas, pelos objetivos. Parabéns, Yara, que resumo do escotismo. Eu tenho certeza que muitos pais que estão nos assistindo vão procurar formas de estarem inserindo seus jovens, então, de 6 até 18 anos, participar desses grupos. E Gaspar, Beto, conseguiu conquistar, então, esse grupo. Está formado, nós teremos a promessa no próximo final de semana, aqui no centro da cidade. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Germânia, sobre a importância desse núcleo. Estão abraçando, Gaspar, isso para nós é muito importante. A gente quer agradecer muito vocês. Falasse um pouquinho sobre esse movimento em Gaspar. Ok. O grupo escoteiro, Gaspar já teve grupos há muitos anos, e aí por um motivo fechou o seu grupo, né? Então, assim, o grupo começou no Asas do Vale. Sim. Acho que nós temos que aproveitar e parabenizar, agradecer o Asas do Vale. Mas por uma questão de logística, de espaço coberto, não teve mais condições de ficar no Asas do Vale, até por segurança das crianças. Tá? Então, assim, o pessoal procurou um outro local. Hoje ele está sediado na escola Honório Miranda. Perfeito. Porque ele precisa também, assim, de um espaço coberto para dia de chuva, quando tem muito sol, de proteção, de salas para o ambiente, para uma reunião com os pais, né? Então, assim, no Asas do Vale tinha um espaço aberto, uma grama, muita sombra, muito bonito. Mas na questão de espaço coberto era meio preocupante. E essa foi uma preocupação. Então, o grupo nos procurou até, desde a abertura, o grupo, os Germânios chefes vieram aqui para fazer uma palestra de abertura e foram. E aí, com essa mudança, eles nos pediram ajuda, porque todo o início do grupo, ele é muito Difícil, sem uniformes, né? Então, assim, tem uma burocracia muito grande. Primeiro, você tem que constituir uma empresa. Tá? Você tem que ter uma contabilidade para fazer, tem que ter tudo isso, e tem que ter muitos voluntários, né? Porque, assim, pela legislação dos escotismos, a cada 8 jovens, você precisa ter um chefe, um adulto.
Só que não é simplesmente assim, porque se você tem 8 jovens, meninos e meninas, já precisa ter 2. Precisa ter um adulto homem e uma mulher. Tá? Quando você vai fazer acampamento, não pode ir 2. Você precisa ter 3 adultos. 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem. Então, assim, se você tem 8 jovens, você precisa ter 3 adultos. Claro que tem pais que podem participar só nos acampamentos e tal. Então, para você montar um grupo escoteiro, você precisa ter no mínimo 10, 12 voluntários comprometidos para estar aí todo sábado ou durante a semana para fazer programação. Organizar tudo para sábado, né? Sábado. Tudo para sábado. Tem que ter a preparação desse adulto. Ele tem que se formar. Os cursos que falasse antes, né, Ana? É isso. Ele tem que estar apto também. Então, assim, aí o Grupo Germânia de Blumenau, que tem 5 anos, ele abraçou esses chefes. Nós estamos dando tanta assessoria. Hoje, todos os jovens que vão fazer a promessa semana que vem estão cadastrados no Grupo Germânia de Blumenau, no CNPJ do Grupo Germânia de Blumenau. Nós estaremos aqui no sábado, também à tarde, apoiando os chefes aqui. Nós estamos fazendo todas as atividades de preparação dos chefes, que se chama Indaba, que é uma reunião de chefes que fazem, né, um dia de preparação junto com os chefes de Gaspar, essa inclusão, né, de trocas de ideias. E assim, nós estamos preparando o Grupo Gaspar para se tornar individual, né? Então, assim, futuramente o Grupo de Gaspar vai andar com as suas próprias pernas. Então, estão dando todo o suporte administrativo e educativo. E experiência. Então, assim, essa é a estrutura inicial do Grupo Germânia aqui em Gaspar. Temos os voluntários, não vou falar o nome porque eu vou esquecer. Né? Então, assim, temos alguns voluntários muito abnegados, tá? Que ou meia-noite, 1h, estão trocando mensagens, estão discutindo, estão correndo atrás. Né? Então, assim, todo o início do trabalho voluntário é suar a camisa, né? Mas estão tendo bastante retorno da comunidade. Então, assim, a gente percebe, assim, por exemplo, a escola abriu as portas, né? Com certeza outros empresários, outros profissionais liberais, pessoas que queiram ajudar o grupo, né? Assim, o pessoal diz o seguinte: mas eu não tenho dinheiro para ajudar o grupo. Você disponibiliza 4 horas por semana. Sua ajuda social, seu trabalho social pode ser 4 horas por semana. Contribuindo com um grupo indo ajudar. Indo ajudar. Nós precisamos de gente para coordenar uma cozinha, para fazer um lanche para os jovens. Nós precisamos de gente para organizar a limpeza, porque o escotismo, ele sempre preza deixar o seu local de trabalho ou de atividades melhor do que recebeu. Então, assim, na saída tem que limpar os banheiros, tem que recolher o lixo. E a gente sabe que tendo um adulto junto, o jovem vai aprendendo com o adulto. Ele aprende com os exemplos. Então, assim, para ter um grupo de escoteiros fortes, nós precisamos de voluntários adultos. Perfeito. Quanto mais voluntários adultos, mais jovens a gente consegue incluir. Entendi. Para abrir 8 tem que ter 3. Então, quer abrir mais 8, mas tem que ter usado mais 3 para conseguir somar. Tá. E Gaspar pode ter 2, 3 grupos escoteiros. Tá. Tem espaço, né? Tem população, tem jovens, com certeza. Blumenau hoje tem 7 grupos. Mas pode mais. Então, assim, jovens, demanda. Nós temos, assim, espaços, né? Se criam, se abrem. Então, assim, essa questão, como a Yara falou do método de educação, é fantástico. Lembrar que o grupo é registrado na União dos Escoteiros do Brasil, União UEB. dos Escoteiros do Brasil, tem seguro. Tem seguro, tem que respeitar o estatuto da União dos Escoteiros do Brasil, ou seja, existe um método que é aplicado no Brasil, no mundo. Então, se um escoteiro daqui se encontrar com um escoteiro lá do Nordeste, ele vai ter o mesmo sempre alerta, o mesmo servir, as mesmas bases. Se ele for lá para os Estados Unidos, que eles vão se encontrar com os mesmos métodos. E uma questão que não foi dita aqui do método, né? O escoteiro também, desde o lobinho, ele pode escolher especialidades.
que são especialidades? Por exemplo, uma nova que abriu agora, vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Mas o novo que abriu agora é a especialidade de contabilidade. Olha só. Então, por exemplo, são quesitos básicos que o adolescente pode fazer. O que ele vai? Quando ele vai fazer isso, ele pode conseguir um distintivo de uma especialidade, mas ele aprende algo novo e vê se gosta. Então, ele já, pelas especialidades, ele também já pode se encontrando profissionalmente. Claro que essa especialidade não permite que ele trabalhe naquela era, não prepara ele para isso, como o Beto falou, mas abre a cabeça dele para Educação financeira, que estamos falando aonde? isso, empreendedorismo, tem Empreendedorismo, que também se fala muito. Nós temos diversas especialidades. Nós temos mais de 300 especialidades. Então, assim, desde a área financeira, meio ambiente, primeiro Ana, socorro, física, saúde. minhocário. Então, assim, de todas as áreas. E como é que funciona? Ele escolhe, eu vou fazer minhocário, né? Ele tem que estudar em casa e apresentar para o chefe e para os amigos dele como fazer um minhocário. Então, assim, qual é a finalidade, né? Claro que tem itens, por exemplo, uma especialidade são 10 itens, né? Ele pode, no lobinho, fazer 3 itens, depois ir crescendo. Sênior faz mais 2. Ou ele pode fazer tudo no ano. É aberto para ele. É aberto para ele o conhecimento. Por exemplo, contabilidade, um lobinho vai ser meio difícil fazer. Débito, crédito, essas coisas já começa a ficar mais difícil, né? Mas também pode. Se começar a estudar o que é um... Ele pode dizer o que são os É o bens. potencial dele, né? Isso. Então, assim, como a Yara falou, é muito interessante essa questão porque vai já despertando algo interessante. E ele vai buscar isso. E ele tem que procurar isso. E ele vai ter que apresentar da maneira dele. É a autonomia. E os chefes têm que ter o bom senso também para ver aí, vamos dizer, o chefe já conhece aquele jovem. Então ele vai saber se aquele As afinidades. aquela quantidade de itens, às vezes, para um jovem, os 10 itens são pouco. Para outro, se ele fizer um, ele merece o Uma distintivo. superação. Então isso também é... Olha só, incrível, incrível. Gente, assim, o mais importante desse programa foi que vocês formam, depois de tantos anos participando, para o projeto de vida. E aquilo que motivou a vinda de vocês para o movimento escoteiro, que são os filhos de vocês, o que a gente quer para nossos filhos? O melhor. E imagina a gente multiplicar isso para o filho dos outros. Então, vocês estão de parabéns. Parabéns, Gilberto, Yara, vieram de Blumenau, no horário, cumpriram o horário. A missão do Grupo Escoteiro não é sábado, né? Não é o dia de se apresentar lá. É além disso, eu vejo que vocês vão além. Quero parabenizá-los por essa formação de vida para nossos jovens. Continuem assim, com essa alegria, com esse entusiasmo, colocando esse conhecimento em prática e distribuindo para todos nós. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Eu só queria fazer um convite, por favor, pessoal de Gaspar, que participem do Grupo Escoteiro e, assim, como fazer? Sábados à tarde, compareça na escola Honório Miranda. Honório Miranda, das 14 horas às 17. Acompanhe as atividades, vai ter chefe, vai ter adultos para tirar dúvidas, e adultos que queiram fazer o trabalho social e não tenha dinheiro, 4 horas por semana, não precisa gastar nada, é só passar esse tempo. E agradecer a oportunidade da TV Gaspar pela abertura, para falarmos sobre escotismo, que assim a gente consegue melhorar o mundo, conforme a Madre Teresa, dependendo de 2 pessoas, eu e você. Então, assim, eu acho que isso é o mais interessante, a gente tem que divulgar as coisas boas. Parabéns e muito obrigado. E a você também que nos assiste, sábado, 14 horas, no Honório Miranda. Tchau, tchau.